Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal, o canal de dicas do professor Lorimar Mendes. Bora lá, escalação rodada 26. Esse vídeo é para fazer o esboço do time principal e também para analisar os jogos da rodada. Vamos também passar no escala 10 e colocar o mínimo para valorização de atletas do ataque e do meio campo. Peço que se você gosta do meu trabalho, se você quer colaborar com o meu trabalho, que você deixe o like, que você também compartilhe o canal e ative o sininho. Vá aí abaixo do vídeo, ative o sininho, porque ativando o sininho você não perde nada. Não perde, inclusive, a live que nós devemos fazer hoje à noite, por volta das 9 horas da noite, faremos uma live para atualizar esse time que a gente está esboçando e para também falar de outros tipos de escalação. Na live de hoje, nós vamos colocar também time para valorização e vamos também falar do time tiro curto. Então, nós vamos ter variações de escalação na live de hoje à noite. Ainda estou fechando o horário, mas provavelmente 9 da noite a gente tem uma live para finalizar aqui essa rodada 26, colocando outras opções de escalação, entre elas o tiro curto e um time para valorização. Além disso, na live, sempre que posso, vocês deixam no comentário o time de vocês e a gente faz uma análise aqui, além de poder resenhar lá na live que nós vamos fazer 9 horas da noite hoje. Se tudo der certo, 9 horas da noite a gente tem live. Então vamos lá para a escalação rodada 26, canal do professor FC. O meu time principal aqui do canal fez 77 pontos, 97, então quase 78, 80 pontos. A escalação nossa da rodada passada, nós fizemos algumas coisas acertadas e outras não. Tentamos aqui ser ousado no capitão, colocamos o Marinho de capitão, não foi mal porque fez 12 pontos, mas os capitães mais escalados eram o Roger Guedes e o Hulk. Nós para ser diferente dos adversários, e eu expliquei isso na live, quem era líder, quem estava próximo da liderança, devia colocar ou Roger Guedes ou o Hulk de capitão, aquele que você achasse que fosse o melhor. Tanto é que no meu time privado eu coloquei o Hulk de capitão. Deu muito certo porque o Hulk fez 16 pontos. Nesse time aqui, que eu preciso tirar uma diferença dos adversários, eu preferi fazer um ataque um pouco diferente. Se a gente coloca, por exemplo, um Yuri Alberto de capitão, a gente teria passado dos 90 pontos, mas colocamos o Marinho porque não era o capitão mais escalado. A ideia que eu coloquei na live lá, fazer um time principal aqui do canal, onde eu preciso tirar diferença, colocando ali 2, 3 peças que não estavam entre as mais escaladas e ou usando no capitão. Então eu coloquei Thiago Heleno, que não estava entre os mais escalados, eu coloquei Eric, que não estava entre os 20 mais escalados, e coloquei o Marinho de capitão, que era para tentar diferenciar. Além disso, eu fiz aqui 3 jogadores do Inter na defesa. Triplicar defesa em time por regularidade não é aconselhável. Quem tem time para regularidade, o conselho que eu dou é, na defesa, você vai diversificar o máximo possível o seu time. No máximo, você vai colocar uma dobra. Imagine que teve gente que nessa rodada achou que o Inter era tão favorito que colocou 5 defensores do Inter para liga regularidade. O que aconteceu? O Inter tomou gol, a pessoa perdeu ali os 25 pontos da defesa, mais um do goleiro 26, mais 2 do técnico 28. Então o ideal é, no máximo, você faz uma dobra aqui na defesa para regularidade. Nada além disso, porque se der errado tomar um gol, você vai ter muitos prejuízos. Bom, pensando nesse time aqui, ó, o Internacional joga dentro de casa, pega o América não é um time bobo, então não dá pra gente ficar aqui, mesmo o Inter nessa boa campanha, né, só perdeu pro Atlético aí, fazendo uma ótima campanha nos últimos jogos, né, não dá para a gente apostar muito no Inter. Se a gente pegar um recorte aí do segundo turno, o América está entre os líderes, assim como o Inter também está, o Atlético, o Corinthians, apesar da derrota última. Então a gente não pode pesar a mão no Internacional. Eu vou deixar só 2 peças do Inter, por enquanto, no meu time principal aqui. Uma é o Patrick, porque vem de boa regularidade.
Eu vou tirar o Patrick aqui só para vocês visualizarem aqui o gráfico do Patrick. E por que eu vou mantê-lo ali no meio campo. Olha o Patrick. Ele melhorou muito da 20ª rodada para cá, da 19ª, não, é a 20ª. Da 20ª para cá, só pontuações positivas. Nas duas últimas ele fez 7 e 7. Claro que na última ele deu uma assistência. Então eu vou mantê-lo, apesar de achar que o jogo contra o América é um jogo um pouco mais difícil para o Inter, porque o América está com o time certinho, está marcando muito bem. Mas o América também gosta de imitar goleiro, então a gente vai colocar o Daniel. O Daniel é até para equilibrar as cartoletas, porque o Daniel está desvalorizado. Mesmo que ele negative, ele vai valorizar na rodada. O Daniel, ele tem 76 defesas no campeonato, sofreu 18 gols. Se você olhar o gráfico do Daniel, para goleiro é um gráfico muito bom, que ele vem sempre pontuações positivas, então ele negativou na última, que ele tomou cartão amarelo, se não toma, zerava apenas. E ele negativou na 17ª. Mas o América é um time que chuta muito pro gol. E às vezes chuta de longe, porque é um time que joga um pouco mais fechado na defesa, com duas linhas bem fechadas. Então quando vai para o contra-ataque, o Inter conseguindo fechar bem a sua defesa, provavelmente o América vai chutar de fora da área. E o Daniel é um bom goleiro, então os dois do Inter que eu vou deixar é o Patrick e o Daniel. A gente vai aqui na tabela de jogos, como eu falei, para analisar os jogos que nós temos. O primeiro jogo de terça-feira é o Bragantino contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não tem tomado muitos gols. O Atlético Goianiense vem de 2 bons resultados, né? Empatou com o Fluminense na última de 0-0 e ganhou do Fortaleza fora de casa. Fortaleza que tem um estilo de jogo muito parecido com o Bragantino, que joga aberto, joga para cima. Então, se a gente pensar no Atlético Goianiense, dá até para você apostar no goleiro, porque o Bragantino vai chutar muito pro gol e o goleiro do Atlético Goianiense pode imitar. Atlético Goianiense. Do lado do Bragantino, você tem muitas peças boas para colocar. O Arthur já está entre os mais escalados, porque a fase do cara é muito boa. Bragantino é um time que joga melhor fora do que dentro de casa. Quanto o Palmeiras agora, vocês viram como o time foi para cima, ganhou do Palmeiras com autoridade, mas jogando em casa o Bragantino não faz as mesmas boas partidas que faz fora. E uma outra coisa do Bragantino é quando ele pega times menores, times que jogam mais fechados, eles têm mais dificuldade para jogar. Eles gostam de jogar mais com times que vão para cima deles, que são times que agridem o Bragantino. O Bragantino costuma ter resultados positivos. Já aconteceu o Bragantino contra o Flamengo e ele ter resultado positivo, aconteceu contra o Palmeiras. É um time que gosta de jogar para cima, tá? Mas jogando em casa, lembrando da última partida do Bragantino, 2-2 com o Corinthians, mesmo o Corinthians sendo um time que toma poucos gols, a gente não tem certeza de nada. As estatísticas é que dizem que o Bragantino joga pior dentro de casa, mas o Arthur, claro que é um nome excelente. Bahia e Palmeiras. Palmeiras muito irregular. O Palmeiras, o técnico mexe demais no time e ao mexer no ataque, o Palmeiras se torna um time irregular. Não dá para confiar no Palmeiras 100%. No caso do Bahia, olho no Juninho Capixaba, porque ele está jogando agora quase de ponteiro esquerdo. Ajuda ali o Matheus Bahia na contenção da lateral, mas avança muito. É o cara também que é das bolas paradas, tanto é que a última assistência no cruzamento lá de uma falta foi dele. Então é um cara para se observar no Bahia. Próximo jogo é Flamengo e Juventude. Os gráficos, aliás, as estatísticas dizem que o Juventude também não faz boas partidas fora de casa. O Juventude, nas últimas 5, perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas uma partida. Então, o Flamengo é amplo favorito. Dobra do Flamengo na defesa é óbvia para a rodada. Próximo jogo, Atlético e Santos. O Santos é um dos piores visitantes do campeonato. Atlético é o melhor mandante. É um time que vem de várias vitórias. Nos últimos 5 jogos que a gente tem aqui, ó, do lado esquerdo, 3 vitórias e 2 empates. Raramente o Atlético toma gol, então é claro que alguém da defesa do Atlético é bom para a rodada, além do Hulk, evidentemente, e eu estou pensando em colocar o Zaratio, que jogou muito mal a última partida e não está tão visado pelos cartoleiros, porque foi mal, deve ser um cara que eu vou colocar nesse esboço de time aqui para tentar ser diferente dos adversários. Outro jogo aqui, Chapecoense, que apanha de todo mundo, vai pegar o Atlético Paranaense, que a última vez que jogou fora de casa, jogou muito bem contra o Atlético Goianiense e fez um placar elástico, mas a gente está com o pé atrás porque o treinador resolveu tirar o Terans 15 minutos do segundo tempo. Terans é um nome óbvio para a rodada, mas e aí? Vamos confiar que o treinador vai manter o Terans em campo? Essa é a questão.
Próximo jogo, Fortaleza e Grêmio. Grêmio desesperado, precisando de ganhar. Fortaleza é um time que ataca muito. Não sei se com a saída do Filipão, se o Grêmio vai ser um time diferente, que vai propor mais, né, o jogo, ou se vai continuar ali esperando o 0 a 0 acontecer, como foi no jogo último agora contra o Santos. O Grêmio só bateu, não foi pro ataque, ficou na retranca, e aí você tem um Fortaleza que dentro de casa é muito forte, que o ataque é muito forte, então dá para apostar em alguém da defesa do Fortaleza e, claro, os meio-campistas do mesmo Fortaleza. Próximo jogo aqui é Corinthians e Fluminense. É um jogo que a gente dificilmente vai acertar o prognóstico, mas o Corinthians é favorito em relação ao Fluminense. Deve ser um jogo de poucos gols. O outro jogo, que é o Internacional e o América, eu já falei dele. Estou pensando em não colocar o Yuri Alberto nessa rodada, nesse time principal aqui do canal, para tentar ser diferente. Sei que muita gente vai escalar o Yuri Alberto porque ele fez 3 gols na última. Só que o América é um time bom, bem armado, diferente da Chapecoense, que é um time que está todo desmantelado. Próximo jogo aqui, São Paulo e Ceará. São Paulo também não tem regularidade, vem de 5 empates. Ceará fora de casa, uma hora faz uma partida boa, outra faz uma partida ruim. Teve até chance contra o Atlético de fazer mais gols, principalmente o Vina. Então talvez eu apostaria no Vina ali se quisesse ser diferente do lado do Ceará. Do lado do São Paulo, para arriscar um pouco mais, porque rouba bolas, eu apostaria no Miranda. Próximo jogo aqui, Cuiabá Sport. Sport vem de 3 vitórias seguidas. É um jogo difícil prognóstico. É um jogo vermelho aí para a gente apostar. Então eu não apostaria em ninguém nesse último jogo, não. Bora lá então para a escalação, rapidamente. Aqui no ataque, a gente tem que ter alguém do Flamengo. A princípio eu vou colocar o Pedro, que custa 12 cartoletas, precisa aí de uns 6 pontos para valorizar. Mas se o Bruno Henrique não for pro jogo e o Michael jogar, eu vou preferir o Michael, porque tem feito boas partidas jogando do lado esquerdo. Agora, se o Bruno Henrique for pro jogo, o Michael é deslocado pelo lado direito, e aí talvez eu continue com o Pedro, tá? Essa é uma ressalva que eu vou fazer. Além disso aqui, a gente vai tentar diferenciar dos adversários, né? Então, o Hulk é um nome óbvio para a rodada. O Arthur também seria um nome óbvio, é óbvio. O Roger Guedes nem tanto, porque como ele foi muito mal na última, pode ser que a galera fique com medo de escalar o Roger Guedes. Então, pode ser um nome interessante. Um outro nome que pode ser interessante é o Caleri, que não está entre os mais escalados. Muita gente pode pensar em escalar o Caleri. Uma outra opção é dobrar o Flamengo no ataque. Também é uma opção diferente, né? Eu não tinha pensado nela até então, mas eu vou deixar essa dobra do Flamengo no ataque, que até porque coloca o time mais barato, e se for preciso, depois eu coloco ali um Caleri, um nome diferente para a rodada, beleza? Bom, aqui no meio campo eu vou colocar o Ederson pela regularidade, apesar de que na penúltima ele fez 2, na última ele fez 4,5, mas eu vou colocar o Ederson pela regularidade. Como eu acredito que o Flamengo é amplo favorito, o meio-campo do Flamengo é um nome óbvio para a rodada, cadê ele? O Andréas Pereira, apesar de que decepcionou a gente na penúltima contra o Bragantino e na última foi uma pontuação boa. Mas a gente tem meio-campistas também do Corinthians para apostar, né? Tanto o Renato Augusto como o Juliano são nomes interessantes. E eu te falei do Zarate do Atlético. Eu vou colocar o Zarate porque a galera vai ficar com medo de colocar, já que ele foi muito mal na última. Eu faço um meio-campo aqui diferente. Para esse campeonato, eu estou percebendo que nas últimas rodadas, para a gente se diferenciar do adversário e não correr risco de ir tão mal, é preferível você se diferenciar no meio-campo, na defesa, do que no ataque. No ataque, você tem que colocar ali, principalmente pensando no capitão, colocar ou o primeiro capitão mais escalado ou o segundo capitão mais escalado. Como é que você sabe isso? No próprio aplicativo aqui do Cartola Oficial, você consegue visualizar quem são os capitães mais escalados. Se der tempo, eu vou mostrar isso para vocês. Senão eu mostro na live como é que você faz para olhar. Bom, na defesa a gente já tem um do Inter. Aí a gente vai completar o nosso time aqui na defesa. Olha, o Aderlan é um excelente nome, porque joga em casa, é um cara muito ofensivo. Na última fez 4,8 com assistência, acho que é um nome interessante para colocar. Fagner também é um nome interessante e eles não estão entre os mais escalados, porque os laterais mais escalados são os do Flamengo. Então o Fagner também é um nome interessante para colocar na rodada, além do Aderlan. Aí descendo aqui, o Wanderson a gente nunca pode descartar, mesmo tomando gol ele fez 3 pontos. Felipe Luiz, né, que é um cara muito regular, rouba muitas bolas, eu vou deixar aqui o Felipe Luiz.
um do Flamengo. E aí eu vou apostar num outro ali diferente. Poderia ser o Mateuzinho, que na última fez 9. Poderia ser o Tinga, que joga em casa contra o Grêmio. O próprio Saravia contra o América. Apesar de que eu já tenho o goleiro Daniel e eu não quero repetir gente do América ali não. Eu quero fazer um pouco diferente. Eu vou fechar com o Aderlan, que é caro, joga em casa, mas eu vou fechar com o Aderlan, tá? Na defesa, a gente vai colocar o Benevenuto, pela bola aérea, né? O cara já tem 4 gols no campeonato, olha aqui do lado esquerdo, 4 gols no campeonato, ó. Uma mitada aqui de 11, outra mitada de 9, outra mitada de 12 e outra mitada de 12. Então é um nome que, mesmo perdendo desse jeito, tem a possibilidade da bola aérea. Eu não vou abrir mão do Benevenuto não, que pode ser um cara até diferente para a rodada. O outro que eu citei é o Miranda, que é diferente porque a galera não vai apostar no Miranda, né? Então a gente vai fazer aqui um time diferente. Isso também é um esboço. Na live de hoje à noite, 9 horas, a gente procura mudar o time ali. Treinador, o Renato Gaúcho é o mais escalado disparado. A gente vai colocar o Renato Gaúcho. E o nosso capitão aqui, por enquanto, né? Porque a gente vai também mexer no capitão. Poderia ser o Hulk por causa da fase e joga em casa e tem um jogo favorável contra o Santos, mas nós vamos colocar o Pedro aqui de capitão. Esse time aqui custou 139 cartoletas. Tá aqui o time do lado esquerdo. Não vou colocar o banco agora, porque na live a gente coloca o banco. Então a gente tem aqui na defesa Renato Gaúcho como técnico, Daniel do Inter no gol, Felipe Luiz em uma lateral e o Aderlan na outra lateral. Na zaga, o Miranda do São Paulo e o Marcelo Benevenuto do Fortaleza. No meio-campo, a gente tem o Ederson do Fortaleza, o Zaratio do Atlético e o Patrick do Inter. E no ataque, nós temos o Hulk do Atlético, o Michael do Flamengo e o Pedro do Flamengo, sendo que o Pedro é o nosso capitão. A gente vai aqui rapidamente no escala 10, depois a gente fecha o vídeo. Aqui no escala 10, primeiro para mostrar a liga dos youtubers escala 10. Essa liga escala 10 dos youtubers. Nesse momento, os 5 primeiros da competição na competição dos youtubers. O primeiro é o Cartola do Foguete, que já tem 1.624 pontos. O segundo é o Pacificador 72. O terceiro é o Paitim FC. O quarto é o Clube Atlético Marcelo Carneiro. E o quinto é o Cartoleiro Profissional 22. Aqui no menu a gente encontra nesse excelente site do Escala 10, que é a maior plataforma de estatísticas do Brasil, o desempenho dos atletas, cruzamentos de todos os scouts, gols, assistências, ranking dos atletas, ranking de clubes e até análise de arbitragem. É muito bom a gente escalar aqui pelo Escala 10, que é uma fantástica plataforma de estatísticas. Nós vamos filtrar aqui meias e atacantes para falar rapidamente o quanto que cada um deles, principalmente aqueles que devem ser os mais escalados ou que estão no radar da galera, o quanto que eles precisam para valorizar, para a gente fechar o vídeo. Então, o Hulk, deixa eu só colocar aqui que na ordem. O Ademir, -1 para começar a valorizar, o Ademir do América. O Rony, 0. Lucas Crispim, 0.3. O Wesley, 0.5. Descendo aqui, outros nomes. Vamos pegar o Keno do Atlético, 1 ponto para valorizar. O Kennedy do Flamengo, 1 ponto para valorizar. O Rigoni do São Paulo, 1,3 para valorizar. Luiz Henrique do Fluminense, 1,6 para valorizar. Fernando Sobral do Ceará, 1,7 para valorizar. Estou falando só alguns, tá? Só o que eu considero que alguém possa escalar. Seguindo aqui, Robson do Fortaleza, 2 pontos para valorizar. Roger Guedes, 2,4 para valorizar. Para começar a valorizar isso, tá, gente? Esse valor que eu tô falando é para começar a valorizar. Pikachu, 2,4. Terans, 2,6 para começar a valorizar. Gabriel Pereira do Corinthians, é um bom nome. 3 pontos para começar a valorizar, assim como o Juliano do Corinthians também 3 pontos para valorizar. Luciano do São Paulo, 3 pontos para valorizar. Ricão do Atlético Paranaense, 3 pontos para valorizar. O mesmo, o Vina, também 3 pontos para valorizar. O Ferreira do Grêmio, 3,6 para valorizar. Seguindo aqui,
Lima, do Ceará, 4 pontos para valorizar. Renato Augusto, 4,7 para valorizar. Ricardo Bueno, 4,9 para valorizar. Nacho, 5,7 para valorização. O Pedro precisa de 6 pontos para começar a valorizar. Nós colocamos no time. Andrés Pereira, muito escalado na rodada, 6,5 para começar a valorizar. Patrick, 6,7 para começar a valorizar. Caleri, que eu falei dele, que pode ser uma opção para ser diferente na rodada, 9 pontos para começar a valorizar. Coelho, 10 pontos para começar a valorizar. Rafael Veiga, 10,6 para começar a valorizar. Juninho do América, 10,8. Marinho, 11,4 para começar a valorizar. Tá difícil colocar o Marinho nessa rodada, mesmo porque pega o Atlético. Tyson do Inter, 11,7 para valorização. Dudu do Palmeiras, 14 pontos. Gilberto do Bahia, 12,4 para valorizar. Arthur do Bragantino também precisa de 14,8 para valorizar. O Hulk precisa de 15 para começar a valorizar e o Michael precisa de 16,5 para começar a valorizar. Temos ainda o Ítalo, que mitou com 20 pontos na rodada, precisa de 17,8 para valorizar. E o Yuri Alberto, que eu não coloquei no meu time, precisa de 22 pontos para começar a valorizar. É isso. Voltando aqui então na nossa escalação, o time está escalado. Eu não vou colocar agora o banco de reservas, porque a gente vai fazer isso na live hoje às 9 horas da noite. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer um time aqui diferente do que a galera vai fazer, mas na live a gente tenta fazer um time mais próximo do que a galera está pensando e no final eu fecho com o meu time, porque o meu time eu vou tentar diferenciar. 139 cartoletas custou esse time. Um grande abraço a todos e boas mitadas pra gente amanhã.